Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, nação Nubshack, sejam bem-vindos a mais um bate-papo hoje no horário preguiçoso, hein, gente? Hoje naquele horário preguiçoso, 7h30 da manhã, para quem transmite todo dia 5h30 da manhã, 7h30 da manhã é sensacional, pô, gostoso demais, tá? Bom, só para a gente poder organizar aqui algumas coisas e fazer alguns lembretes, tá? Então, todo dia eu tenho transmitido aí 5h30 da manhã uma live, né? Justamente para a gente poder falar de mercado, ver o que tem, o que não tem de bom. E essa live, ela uma vez finalizada, ela sobe para o YouTube e entra no YouTube às 8 horas da manhã, tá? Então é basicamente o seguinte, se você quer assistir a live, pô, é legal, porque você faz uma pergunta aqui no chat, a gente responde, a gente discute, então tem toda a vantagem da interação, né? Se de repente você quiser assistir ela entre 6, 6 e pouco da manhã até antes dela subir no YouTube, ela fica gravada aqui no Twitch, é só você entrar lá na última live, você pode assistir aí como seu café da manhã, como seu podcast matinal, então se você já está operando essa hora da manhã, já dá para começar a dar umas rabiscadas aí no gráfico, tá ok? E depois ela sobe aí às 8 horas da manhã, fica disponível tanto no Twitch quanto no YouTube, tá ok? Recados para os membros, tá? Eu estou devendo o vídeo de ontem, tá? Ontem foi um dia bastante puxado para mim, cheguei bem tarde em casa, acabado, então eu estou devendo. Bom dia, Daniel! Então estou devendo aí o vídeo de ontem da área de membros e eu vou refazer o vídeo da Atom, tá? Porque o áudio realmente ficou muito ruim. Então eu estou devendo aí um vídeo da Atom, tá ok? Eu vou pagar tudo isso aí amanhã à tarde. Amanhã, esse final de semana também eu não tenho certeza se amanhã à tarde ou no domingo, gente, eu vou fazer um vídeo sobre declaração de imposto de renda em criptomoeda. Sem jeitinho, sem gambiarra, sem nenhum tipo de cambalacho, mostrar para você como tem que ser feito para que você não tenha problema nenhum. Bem como uma série de outras informações que o pessoal tem dúvidas, como principalmente aquela história dos 35 mil reais, né? Quando que eu pago, quando eu não pago, porque declarar você precisa declarar. Agora, quando você vai pagar é uma outra história e a gente vai fazer um vídeo aqui e posteriormente a gente pode até fazer uma live sobre esse tema. Fala aí, Ivo! Obviamente, Ivo, o tema de imposto de renda vai ser sobre Brasil, não sei como é que isso está funcionando aí em Portugal, tá ok? Aí tem a promoçãozinha das moedinhas. E aí, Léo, beleza? E aí tem as promoçõezinhas rolando. Tem aí a caixa de USDT no Bichar, que está aqui na descrição do vídeo, tá ok? É só entrar lá e pegar, não precisa fazer depósito, não tem pegadinha, não precisa dar o seu e-mail, não precisa dar nada. Eu fiz com base num bônus que eu recebi da Binance. Eu falei, eu não vou ficar com esse dinheiro, eu vou distribuir para a galera. E tem também a promoção da Binance. Eu não entendo até agora por que. Olha que bom, não tem imposto ainda. Vou abrir uma conta aí em Portugal, hein? Então, então tem aquela promoçãozinha da Binance. Eu não entendo por que a Binance está distribuindo dinheiro desse jeito, mas é só clicar lá. Também tem o link aqui embaixo, né, na promoçãozinha da Binance. É só pegar. Hum. Hoje eu não vou falar de nada além de Bitcoin. Nada além de Bitcoin. E eu vou mostrar como eu monto o meu gráfico do dia a dia, tá ok? Aí a gente vai incluir VWAPs, a gente vai incluir outras coisas aí que eu uso. Então acompanha aí para de repente tirar uma dúvida, a gente interagir e bater um papo. Só que antes de mais nada, gente, é uma merda aqui, né? O Bitcoin sobe 2%, todo mundo acha que ele vai a 100 mil dólares. O Bitcoin cai 2%, todo mundo acha que essa porcaria vai a 10 mil dólares, tá ok? E eu vou te dar uma visão que eu tenho, assim, com base nos ruídos de mercado. Então a gente tem essa matéria aqui da CNBC. Essa daqui é uma matéria nova, razoavelmente nova, tá? Porque a primeira matéria, as primeiras levas de matérias, elas começaram a surgir aqui no final, do meio para o final de fevereiro, tá ok? E aí ela fala aqui, deixa eu ver. Nossa, pior que eu tinha marcado justamente para não perder o trecho. E agora eu quero pegar aqui June. Cadê June? June, June, cadê? Agora ele não vai mostrar para mim, né? Aqui, ó. Beleza? Então ele fala, né, sobre a necessidade de quem quer aí de repente se tornar perdão, uma corretora de buscar aí a sua licença, porque essas licenças aí vão começar, esse regime, essa história vai começar a ter efeito. Bom dia, Rodrigão. Em junho, tá? E aqui a gente tem uma notícia um pouco mais nova que também está falando de junho, tá ok? O que leva a crer o seguinte, né? Parece aí que oficialmente em Hong Kong a criptomoeda, né, em especial aí o Bitcoin, vai se tornar um ativo legal, um ativo legalizado, não vai ficar aí no umbral como fica em vários países.
E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, gente, assim, eu tô vendo aí que junho a gente pode ter um tombo bom. E eu não tô falando isso aí com base em 100% de achismo, mas eu queria que vocês lembrassem aqui de como foi esse período aqui, ó. Como é que foi esse período, gente, né? Do final de outubro aqui de 2021 até mais ou menos lá janeiro, né? Até janeiro, onde a gente teve aquele grande pullback em janeiro de 2022. Vocês lembram o que aconteceu nesse período que deu uma animada muito grande a muita gente entrar em Bitcoin e depois veio esse dump todo, não? Vocês lembram disso, não? Ninguém lembra, né? Pessoal, aqui foi aquela onda de criação de ETFs, né? O que é uma ETF, assim, a grosso modo? É basicamente quando você cria um ativo regulado nos Estados Unidos, tá ok? Porém, ele era indexado no Bitcoin. Então, muita gente, assim, que é institucional, quem tinha medo de Bitcoin, que não queria operar em blockchain e essas coisas todas, elas teriam uma possibilidade de aproveitar a volatilidade, aproveitar os eventuais lucros, né, do Bitcoin, sem de repente, abre aspas, cometer um ato ilegal, fecha aspas, dito isso, porque a qualquer momento, de repente, os caras podiam botar uma lei. E imagina aí uma grande empresa, por exemplo, ser vista como ilegal porque tem ativos não regulamentados no seu portfólio, tá ok? E depois disso veio um baita de um dump aí, tá? E aqui agora, né, nesse movimento que a gente está fazendo, a gente tem aí até junho para ver o que acontece. É possível, eventualmente, quem sabe aí, de ver um tombo no mercado por conta disso aí, tá ok? Mas é só uma percepção. Então, feito isso, gente, eu tenho aqui o meu gráfico de Bitcoin, tá? Mas eu não vou usar ele aqui. Deixa eu pegar minha lista master, tá ok? Pelo seguinte, eu quero te mostrar uma outra coisa que talvez você saiba, talvez você não saiba que existe. Cadê aqui, ó? Bitcoin Overview BLX, tá? Vocês já conheciam o BLX, não? Já ouviram falar do BLX? Deixa eu esconder aqui o meu indicador de IC mais fractais, tá? Vocês já ouviram falar disso aqui, não? Tá? O BLX, ou Brave New Coin Liquid Index, nada mais é do que um índice, tá ok? Que procura rastrear o volume, tá? E, não só, deixa eu pegar aqui até no gráfico semanal, o volume e o preço do Bitcoin desde quando ele existiu, gente, tá? Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Olha só que bonitinho. Então, ó, o primeiro candle que eu tenho aqui no semanal, ó, primeiro candle que eu tenho no semanal é em 12 de julho de 2010, com o preço do Bitcoin abrindo a 6 centavos, tá? Que ódio infinito, né, gente? Que raiva, né, da gente ver isso aqui. Belezinha? E aí ele vai rastreando o preço até agora, tá ok? Então eu basicamente eu tenho duas ferramentas de trabalho, né? Gente, eu não sei, cara, mas quando eu olho isso aqui, cara, se eu olhasse qualquer gráfico como esse, tá? Que não fosse o Bitcoin, qualquer gráfico, você sabe o que que eu faria? Eu faria o seguinte, eu pegaria aqui assim, ó, e eu traçaria uma Fibonacci. Eu traçaria uma Fibonacci e olharia isso aqui, ó. Nossa, esse ativo precisa fazer uma correção aqui a 166 dólares, né? Mas é engraçado como é análise técnica, porque a gente sabe aí que talvez o preço nunca chegue nessa região, mas que dá uma vontade de olhar, dá, né? Mas uma coisa que a gente pode ver aqui, por exemplo, é o seguinte aqui, ó. Tá? Essa primeira pernada aqui, ela meio que corrigiu o Fibonacci, né? Ela meio que corrigiu o Fibonacci. Então é legal você começar a puxar as pernadas e ver qual pernada corrigiu ou não o Fibonacci. Por que eu vou usar esse ativo, gente? Porque esse ativo aqui, ele dá uma história pra gente que, por exemplo, a gente não tem na Binance, tá ok? Então aqui 2015, que foi um ano muito importante, a gente não tem na Binance. A gente vai ter Binance aqui a partir de 2018, porque é em 2018, ou em 2017, perdão, em 2017, porque é em 2017 que a Binance nasce aí, tá ok? Belezinha? Então, caiu a live? Caiu a live? Aqui eu não tenho nenhuma indicação, Rodrigo, de que caiu a live, tá? Eu tô bonitinho aqui com um botãozinho verde, tô aqui com o live rolando aqui 9 minutos e 36. Hein? Deixa eu mandar um oi aqui. Você sabe, quer saber como é que eu sei se caiu a live? Aparentemente não caiu a live, tá ok? Belezinha? Deixa eu só pedir uma coisa aqui. Ô, amor, pega um café pra mim aqui, amor, por favor. Bom, aí sem mais delongas, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu simplesmente vou vir e vou apagar tudo o que eu fiz, tá ok? Vou remover todos esses desenhos,
tá ok? Por quê? Eu quero traçar tudo. Eu tenho dois tipos de gráfico, tá? Eu tenho um tipo de gráfico que é o Bitcoin ou BLX, ou então até, ó, aqui o BTC USDT da Binance, que fica na minha lista master, e que fica também aqui no meu Long Term Analysis, tá? Que é uma área de trabalho que eu criei aqui no TradingView para mim, onde eu acabo deixando aí os traçados de diária, os traçados de várias moedas que me interessam aí olhar a longo prazo, tá ok? Belezinha? E aí depois eu tenho aqui o Bitcoin do dia a dia, eu tenho aqui o Bitcoin do arroz com feijão, que aí é de fato, né, o que eu uso para trabalhar. Então quando eu acordo de manhã, eu gosto de olhar o Bitcoin de long term, né, de longo prazo. E aí depois, se está bullish, está bearish, tem alguma coisa importante para traçar, não tem? E aí depois a gente vem no gráfico de trabalho, e aí sim está bem rabiscado, eu estou precisando dar uma rabiscada nele melhor. Que assim, né? Você faz meia dúzia de rabisco, depois essa meia dúzia de rabisco aqui, elas vão pro beleléu à medida que o tempo passa, você precisa refazer, tá ok? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu... Opa, deixa eu voltar aqui do BLX. Não, quer saber? Quer saber? Eu não vou traçar no BLX, eu vou traçar aqui no gráfico do Bitcoin da Binance mesmo. Gente, nossa, eu vou apagar tudo que eu já fiz. Ai, que dó no coração. Ai, que dó no coração. Remove tudo, gente, tá ok? Vou pegar aqui, a gente tem a história mais recente, tem aqui o volume da Binance que acaba mandando no mercado. Eu acho que aqui pode ser muito mais produtivo, tá ok? Então o que a gente tem aqui? Olha, esse pullback de 2018, vocês lembram do que aconteceu em 2018 para 2019? Não? Vocês, como é que tá a memória de vocês aí? Gente, se alguém estiver no chat aí e puder mandar um oi, porque aqui a princípio tá tudo funcionando. Mas aí a mensagem que o Rodrigo colocou aí a respeito de que caiu a live me deu um pouco de medo. Eu mandei um oi e foi, e eu tô vendo aqui no meu painel aqui uma quantidade de espectadores ativos, tá? Belezinha? Então parece que tá dando certo aqui. Ah, tá normal. Então vamos lá, bola pra frente. O que aconteceu aqui em 2018? Às vezes eu pergunto, gente, faz assim, ó. Você coloca aqui, ó, crise 2018. Dá um Google aí, porra, dá uma olhada aí, vê o que aconteceu em 2018, né? Veja fatos que marcaram a economia, retrospectiva. Apesar da crise econômica, impostos batem recorde, economia do Brasil. Então, de 2018, se você não lembra, gente, um ano perigoso para grandes marcas. Então, não sei se vocês lembram, a gente teve um sustinho lá em 2018, sim. Tá ok? Obrigado, hein, Léo? Obrigado, Ivo. Obrigado, Daniel. E aqui a gente tem um grande pullback, tá? Quando a gente tem um grande pullback, eu fico altamente motivado a traçar uma VWAP. E aqui a gente está no mês de janeiro de 2018. Deixa eu vir aqui para o diário. Deixa eu dar um alto aqui. E ir lá para janeiro de 2018. Vamos lá, janeiro. Para não ter que ficar arrastando o gráfico, né? Muito melhor vir por aqui. Novembro, dezembro, agosto, julho, julho. Vamos ver se eu tenho barras até lá. Deixa eu pegar aqui, 1º de janeiro de 2018. Go to. Estamos aqui, tá? Então no diário a gente percebe que existe um grande pullback aqui. Talvez a primeira vela do pullback seja essa vela. Ah, não, perdão. Mais para trás, pô. Mais para trás, filho. Cadê? Ó, dezembro de 2018. Talvez a grande. Deixa eu puxar ver se é isso mesmo. Talvez a grande vela, né, do pullback tenha sido essa aqui, ó, em 8 de fevereiro de 2019, tá? Não sei se você concorda. Daqui para frente, a gente engatou uma alta praticamente infinita aqui, certo? Belezinha? Então, acho que foi... Não tem problema, Rodrigo, acontece. Então, quando eu vejo esses pullbacks, para mim isso aqui são pontos importantíssimos, gente. Quem comprou aqui... Pensa o seguinte, quem comprou aqui, quem não comprou aqui, como é que está a curva, né, de preço em função do volume? E é por isso que eu uso a VWAP. Eu tenho uma mania minha, tá ok? E aqui deixa eu mostrar para vocês como é que eu traço, tá ok? Eu vou colocar a VWAP em cima desse candle aqui, tá? E olha, você tem, deixa eu falar aqui rapidinho de VWAP, que eu acho importante. Quando você vem aqui na configuração da VWAP, você pode colocar a VWAP em qualquer uma das fontes, tá? Você pode colocar na máxima, você pode colocar na mínima, você pode colocar no fechamento, tá ok? Você pode colocar na abertura e você pode colocar em outros pontos do candle, por exemplo. Você pode colocar no ponto médio do candle, que é a máxima e a mínima dividido por 2, a máxima, a mínima e o fechamento dividido por 3, enfim, você pode. Como eu gosto de fazer? Só para você ver o que acontece aqui. Se eu clicar no Open, ele vai colocar a VWAP aqui embaixo. Se ele colocar no Low, ele vai colocar a VWAP lá embaixo no paviozinho. Na prática, gente, assim, se fosse para traçar uma VWAP só,
e aí você vai sacar isso aqui, é muito mais óbvio do que parece, eu colocaria no máxima e mínima dividido por 2. Porque a gente já discutiu muito aqui no canal que os pavis eles também têm a sua vez, tá? Muitas vezes quando a gente tem um pavio, o maior volume do candle é negociado no pavio, não no corpo do candle. Mas o corpo do candle, ele é alvo aí de muitos traders. Todo mundo olha o corpo, por isso que ele tem uma relevância. Mas quando eu vou falar de volume, gente, eu tenho que considerar os pavios, tá ok? E aí, como considerar a máxima ou a mínima? A gente considera os dois. Você pega um aqui no mínimo, tá ok? Aí você vem aqui e cria uma outra VWAP. Isso vale muito, gente, quando você faz análise de longo prazo. Você viu que tem duas sobrepostas aqui, eu vou vir aqui na configuração e eu vou colocar isso aqui na máxima do candle. Por quê, gente? A partir desse momento, você cria um canal. E olha, só de olhar aqui, ó, você já começa a ver que esse canal ele tem uma relevância muito, muito grande, tá ok? Eu tenho o hábito de usar uma cor aqui diferente, então eu gosto de vir aqui e pegar uma laranjinha, mas é uma necessidade minha, tá? Porque quando eu vejo uma VWAP laranja, dá para fazer aqui também, ó. Quando eu vejo uma VWAP laranja, eu sei que é uma VWAP que vem de longo prazo no meu gráfico. Muitas vezes eu nem sei onde eu tracei ela, tá? E isso não é relevante para o dia a dia. Eu acabo olhando e falo assim, puta, isso aqui o preço está chegando perto desse trem aí, tá? Se está chegando perto desse trem, então eu preciso ficar muito de olho. E aí a gente vai caminhando aqui, ó, você vê, ó, a briga com a VWAP ela é muito bacana. Você vai falar assim, ó, mesmo aqui, gente, ó, uma perda de VWAP no diário, você vê que ó, voltou, 2 dias depois veio rapidinho. Quem tentou quebrar essa VWAP aqui foi o varejo. Então o varejo não conseguiu quebrar mais. Augusto, pelo amor de Deus, Augusto. O varejo tentou quebrar, mas o preço aqui ele caiu 15%, 20%. Pois é verdade, tá? Não tem como negar isso aqui. E olha só o que aconteceu aqui no fundão do Covid. E aqui eu tenho uma outra grande, um outro grande pullback, na minha opinião, que aí cabe uma segunda VWAP. Se você olhar no passado, a gente teria que também traçar lá em 2015 e também lá em 2008, por conta das crises que a gente teve. 2008 talvez a mais grave, 2015, 2018 as mais brandas, e aqui o cisne negro do Covidão, tá ok? Então eu vou traçar mais um aqui. Belezinha, ó. Talvez nesse candle. Aqui, gente, nesse momento, né? Como você tem aí 3 anos, mais de 3 anos de preço com volume, não vai fazer tanta diferença um candle a mais, um candle a menos, tá ok? Mas eu gosto de ser preciso aqui no meu traçado. Então, já tracei um, tá lá na máxima. Esse aqui eu vou pegar e vou traçar na mínima aqui. Inputs, low. Belezinha? Então, quando às vezes eu falo no meu dia a dia, o preço bateu na VWAP, o preço segurou na VWAP de longo prazo, o preço vai até a VWAP de longo prazo, é porque, olha, depois a gente vai olhar esse gráfico assim, ó. Quer ver que bonitinho? E aí você vai me dizer se o negócio funciona ou não. Beleza? Não. Olha aqui o que aconteceu. Tá? Esse daqui foi um momento super importante, onde o preço quis perder a VWAP. E para romper essa VWAP, ó, esse candle aqui, ele mostra pra gente que o market maker quer que o negócio vá para baixo. Tá? Em um candle só, a gente teve o rompimento do canal inteiro. E aqui uma forçada em continuar para baixo. O varejo não conseguiu manter. E depois a gente teve aqui o market maker dizendo de novo que isso aqui tem que ir para baixo, tá? Então toda essa área, gente, que a gente viveu aqui no Bitcoin desde abril lá, que é abril, né? Junho, perdão, ó. Desde junho até agora, né, mais ou menos em janeiro, foi uma área aí, cara, de altíssimo risco, porque eu não tinha mais VWAPs de longo prazo. Claro, se eu traçasse a VWAP lá de 2015, você ia encontrar a VWAP de longo prazo, tá ok? Aí a gente teve aqui o market maker decidindo, tá joia? O market maker decidindo aqui, não, o treco vai para cima mesmo. Aqui um bear trap e um outro bear trap. Então eu fico muito de olho e é impossível você negar a relevância da VWAP aqui no dia a dia, tá ok? É impossível, mas eu não opero em cima delas. E aí, Silmara, beleza? Eu não opero as VWAPs, tá? Essas VWAPs eu não opero. Essas VWAPs me dão uma sensação de como anda o mercado. Porque o que acontece, gente? Em teoria, né, quando eu vejo essa VWAP de 2015 aqui, esse aqui é o preço médio ponderado por volume de todas as negociações que aconteceram
até aqui, ou até aqui, ou até onde quer que seja, mas desde 2018, perdão, desde 2018 aí, 2019, tá? E aqui a mesma coisa para o Covidão. Na prática, né, isso aqui representa meio que a sensação do mercado, né? Então aqui o pessoal que foi comprando à medida que o preço foi subindo, o pessoal que foi vendendo à medida que o preço foi subindo, entendeu? Então isso traz um pouco do sentimento de mercado para o preço. E, cara, negar que isso não é relevante aqui, na minha opinião, é negar algo que pode te ajudar demais, tá ok? Depois é o seguinte, a gente tem a VWAP de topo, tá? É aqui, ó, taranã, então a gente teve o grande pullback aqui em cima. Então, na minha humilde opinião, essa aqui é a primeira vela da VWAP de topo. E aí eu também venho aqui, coloco uma VWAP aqui, que ela vai estar na mínima. Coloco uma segunda VWAP aqui, que ela vai estar no topo, tá ok? Só preciso alterar aqui, né? E colocar ela na máxima do candle. Então, esse aqui, gente, é o meu esqueletão. Olha só. Esse aqui é o meu esqueletão de trabalho, tá? E quando eu olho o preço do Bitcoin, Augusto, mas olha, confundiu tudo aqui agora. Bagunçou tudo, bagunçou tudo mesmo. Mas o mais importante que eu vejo é o seguinte, desde o dia 13 de março de 2023, ou melhor ainda aqui, né? 3, 4 dias depois aqui, ó, desde o dia 17 de março de 2023, a gente está num cenário bullish, ok? Por quê? Porque nós rompemos a VWAP de topo e a gente rompeu a VWAP de topo com um certo volume de responsa aqui, ok? Então é para isso, essa aqui é a primeira componente da minha análise de longo prazo, são as VWAPs. VWAP apontando para cima ou para baixo, tem alguma relevância? Claro que tem alguma relevância, Léo. E olha só como é que está interessante aqui, elas não estão apontando para lugar nenhum, ok? Mas aí, Léo, você também tem que... como é que eu vou te falar? Eu vou te falar como é que eu faço, tá? Eu não olho se a VWAP está apontando para cima ou para baixo. Eu não me preocupo com isso, tá ok? O que eu me preocupo é quando o preço toca na VWAP, o que que acontece, tá? Quando o preço toca na VWAP, o que que acontece e com qual volume que esse treco vem, tá? Dependendo da maneira que ele toca e da maneira que vem o volume, aí eu falo, puta, cara, estamos iniciando uma outra fase de mercado. Tá vendo? Eu acho que essa é a palavra que melhor descreve a VWAP na minha análise. Estamos em uma outra fase de mercado. Estamos em uma fase de lateralização. Estamos em uma fase de queda. Estamos em uma fase de alta, tá ok? Para mim é isso que essas VWAPs no diário representam, tá ok? Para poder ajudar aqui, o que eu fiz, tá? Para não ficar tão bagunçado, nem assim, então eu peguei, como eu vi já lá que embolaram todas as VWAPs, eu simplesmente peguei essas aqui de cima e troquei para a cor vermelha, tá? Por que isso, gente? Porque com a cor vermelha eu sei que isso pode ser uma grande resistência, tá? E aí difere aí das laranjinhas. Tá vendo, não? Tá certo? Então aqui, ó, aqui foi a grande mudança de mercado, né? A gente teve um ameaço e uma segunda tentativa aqui agora que foi, tá ok? A minha grande preocupação no mercado nesse momento aqui é que, ó, nós só temos vela, é ridículo, é quase uma palhaçada o volume que a gente tem aí depois mais ou menos aí do dia 20 de março, né? Parece que depois que a VWAP rompeu aqui, todo mundo perdeu o interesse, tá? Então, no que diz respeito à VWAP, essa VWAP aqui, ó, tá ok? Porque, por exemplo, agora eu nem lembro onde é que ela tá e eu nem preciso lembrar, tá? Essa daqui é do Covid, vai? Eu lembro sim, é mentira, tá? É a VWAP do Covidão aqui, tá? Mas no dia a dia eu nem olho de onde ele vem. Então, essa daqui, na minha humilde opinião, é a região mais relevante do momento para o Bitcoin, tá? Porque ela traz aí a máxima dos preços, né? A máxima da média ponderada por volume dos preços, ou das negociações, que vem aí desde o fundo do Covid. Então, aí você começa a buscar confluência. Primeira coisa, o volume diz que os market makers não estão interessados nesse nível de preço. Não estão interessados. Isso não agrada a eles, tá ok? Segundo, eu tenho uma região que pode funcionar como um tanque de guerra aqui, como resistência. E terceiro, eu gosto muito do nosso amigo Leonardo, tá? Leonardo aí tem sim uma baita relevância, a gente fez uma live sobre isso. E aí, a hora que você vê esse tipo de coisa, você fala, porra, mano, e agora?
né? Confio no senhor Leonardo ou não confio no senhor Leonardo? Tá? E depois o nível. Eu tenho uma coisa que eu venho percebendo, gente. Eu venho percebendo assim, que é VWAPs de pullback de pontos relevantes bem no centro entre ponto 5 e 618 de Fibo, tá? Então essa região, ela se tornou assim uma região extremamente importante, tá ok? Porque essa VWAP, se ela for respeitada, ela pode dar uma grande pernada para cima e ninguém pode falar que não corrigiu Fibonacci, tá ok? Porque corrigiu 382 de Fibo e uma correção de 382 de Fibo, a gente sabe que o treco vai para cima, tá? Em especial, aí sim, um outro uso que eu tenho da VWAP, isso não é uma live sobre VWAP, tá? Quando eu vejo assim essa região de pullback aqui, mais ou menos aqui, ó, eu gosto de colocar uma VWAP local e para eu não me atrapalhar, ao invés de colocar ela aqui de vermelho, eu tenho aqui a VWAP de fundo, que funciona como suporte, e a VWAP de topo, que funciona como uma resistência. A VWAP de fundo, ela é traçada na mínima do candle do pullback, tá? É aqui. E aí a gente vê, gente, sabe? Aí a coisa fica mágica. A coisa fica assim indiscutível. Porque o que, que acontece? Eu já tenho os principais suportes do Bitcoin sem precisar fazer mais nada. Tenho aqui 26 mil, tá ok? Tenho aqui o ponto 5 de Fibo com o fundo da... Eu falo que é o rabo da VWAP, do fundo do Covid aqui, praticamente em cima dela, aqui na região dos 24.633, tá ok? Depois eu tenho uma possível agulhada aqui nessa região que eu falei, cara, tem alguma coisa entre ponto 5 e 618 de Fibo, tá? Tem aqui, olha, um par de VWAP, que é a cabeça da VWAP da ATH e a cabeça da VWAP do fundo de 2019, tá? Em confluência aqui. Quando eu olho isso, esse 618 aqui, ele deixa de ser tão relevante. A região extremamente importante para segurar seria aqui, ó, né, dos 22, né, que aí é o rabo da VWAP do fundo de 2019 e o rabo da VWAP de topo e em confluência com a VWAP do pullback que deu esse movimento da alta toda. Então essa aqui talvez seria uma região super, hiper, ultra, mega importante para o Bitcoin. Sacou? Se perder isso aí eu começo a ficar preocupado. Tá? Aí existem outras coisas que a gente tem que começar a colocar no gráfico e buscar mais confluências. Vocês podem ver, gente, ó, por favor, ó, eu não coloquei nenhum indicador na tela. Tá? Eu não estou usando nenhuma técnica mágica, nenhum setup do outro mundo. Eu estou fazendo coisinhas arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão. Tá? E aí tem uns caras que vendem análises aí e às vezes vendem no dinheiro mesmo, no sensacionalismo, com coisas extremamente mais complexas, que muitas vezes você não consegue replicar no seu gráfico e que às vezes ficam pior do que a gente está fazendo aqui, tá? O que eu tenho nesse candle, gente? Eu tenho uma coisa que o mercado não gosta muito, né? Que é o tal do Fair Value Gap, tá? Então, é uma técnica que tem a ver com Smart Money e que diz que quando eu tenho essas áreas assim... O que é o Fair Value Gap? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, para quem nunca viu isso. Imagina uma sequência de 3 candles, tá? Imagina uma sequência de 3. Quem já viu e nunca entendeu e quem nunca viu vai aprender aqui agora. Eu tenho um candle aqui, tá? Opa, deixa eu fazer o pavio dele, tá? Eu tenho um candle aqui, né? Então ele abriu aqui e fechou aqui. Aí eu tenho um outro candle aqui que abriu aqui e fechou aqui. Tá certo? E eu tenho um outro candle aqui que abriu aqui, fechou aqui em cima e fez isso aqui. Tá certo? Então, eu sempre vou olhar de 3 em 3. Para deixar mais claro ainda, vamos supor que eu tive um candle aqui que ele fez esse movimento. Tá? O candle fez esse movimento aqui. Belezinha? E esse candle aqui fez esse movimento aqui, ó. Isso aqui acho que vai dar uma excelente noção para a gente do que é um Fair Value Gap. Vamos olhar em especial esse aqui, ó. Tá certo? Eu tenho aqui a abertura e tenho aqui o fechamento, tá certo? Você está vendo que o pavio do candle anterior, ele vem até aqui? Não. Eu vou fazer um negócio ainda mais legal aqui. Faltou colocar um pavio nesse candle aqui, né? Tá vendo, ó? Que o pavio do candle anterior, ele participa de toda essa fatia do preço do próximo candle.
E você está vendo que o pavio do candle posterior participa desta outra fatia do preço do candle. Ficou muito rabiscado ou deu para entender aí? Tá certo? Espera aí, Daniel, que eu já falo para você. Então, nesse candle, eu não tenho Fair Value Gap. Tá? Então, esse aqui é a minha análise fechou. Agora eu vou analisar esse aqui, ó. Tá? Percebe que o pavio do candle anterior, ele está aqui, ó. Então, todo esse candle, né, ele participa do preço desse candle aqui, ó. Então, todo o candle que eu estou analisando, ele tem participação de preço no candle anterior. Nossa, tá ficando bem rabiscado. Tá? Agora, olha o próximo candle, que é esse aqui, ó. O pavio dele não está aqui, ó. Então, todo esse trecho de baixo dele, ele tem participação no próximo candle. E essa área aqui, ó, deste candle, não tem participação de preço nem no candle anterior, que ficou bem rabiscado, nem no candle posterior, que ficou rabiscado. Então, isso é o que a gente chama de Fair Value Gap. Tá? E o mercado ele não gosta muito de Fair Value Gaps. Cedo ou tarde, né? Aí você já pode olhar, putz, ó, o outro candle aqui, ó, ele veio e participou dessa fatia aqui, ó, preenchendo uma parte desse Fair Value Gap. E aqui, ó, eu ainda tenho um restinho de Fair Value Gap. E aí eu posso ter um próximo candle que faz isso aqui, ou seja, esse pavio participa dessa parte que falta para preencher, e muitas vezes o próximo candle ele faz isso aqui, ó, ele desaba. Você viu que isso aqui, ó, ele vai ter uma formação de tipo uma bandeira de baixa. Então eu tenho uma grande queda, aí o negócio sobe e cai de novo. Deu para pegar aí mais ou menos? Não. Tá? Então é por isso que eu olho muito aqui, deixa eu voltar tudo isso aqui para não ficar poluído, porque esse gráfico daqui vai ser o meu gráfico de trabalho do dia a dia. Beleza? Então, nessa porrada de alta aí, a gente teve alguns Fair Value Gaps, que pode ser que o mercado preencha ou não, não existe obrigação nenhuma de que o mercado venha aqui e preencha. E você está vendo, ó, eu tenho um Fair Value Gap aqui, que seria, eu já vou olhar a pergunta aí, fica tranquilo, tá? Só para terminar o raciocínio aqui. Então eu tenho um Fair Value Gap aqui, tá numa hora, mas só para a gente mudar a cor, tem um Fair Value Gap aqui a ser preenchido, que de repente pode ser em forma de agulhada, respeitando o 382 de Fibo, ou então o preço pode vir até o 0,5 de Fibo e em forma de agulhada ou de alguma outra coisa, ele preencher este Fair Value Gap aqui embaixo. Tá certo? Tá vendo que eu tenho um Fair Value Gap aqui, ó? Se eu olho para esse candle, tá? Esse paviozinho aqui, ó, deu participação na cabeça desse candle. E esse paviozinho aqui embaixo deu participação. Mas eu tenho todo esse vão livre aqui. Deixa eu olhar a pergunta que foi feita aqui, peraí. Augusto, tenho uma pequena dúvida com relação a essa correção. Como eu posso saber que o preço vai segurar em determinada região e não vai cair mais? Tipo, como vou saber se vai segurar no 382 e não cair no 618 ou no 0,5? Preciso olhar os candles e etc. Daniel, é o seguinte, tá? E aqui eu vou falar a verdade nua e crua. Não dá. Não dá para saber, tá? Tem um cara aí que falou que ele ia usar a genitália para fazer carinhos faciais nos seguidores se de repente o preço rompesse o 31 mil dólares de FIBO, tá? Teve uma outra história da ligação quando começou a bear run, que um cara lá estava lá com uma posição de 7 dígitos dólares, né? Um brasileiro, não sei se era 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, o cara tinha 1 milhão. E aí cobrou-se, né, 15 mil dólares, né, por uma ligação. O vendedor de curso cobrou dele lá 15 mil dólares para poder responder a dúvida dele por telefone. E ele botou lá na mesa que o Bitcoin não passava, agora não lembro, de 30, de 40 e tal. O cara manteve lá a posição aberta e foi liquidado lá em 7 dígitos, tá? Então qualquer pessoa que pergunte, que diga, não, ó, vai segurar aqui, vai segurar aqui. O que a gente procura, Daniel, é o seguinte: regiões de alta probabilidade onde o preço segura. Mas nunca na minha vida, nunca, tá? Isso precisa deixar bem claro. Na minha vida nova, né? Na minha vida passada eu faria isso de montão. Eu nunca vou deixar uma ordem de long aqui. Nunca. Tá? Por quê, gente? Porque o preço ele pode passar atropelando, pegar minha ordem e ir para os fundos do inferno. Tá certo? Nunca eu vou fazer isso. Tá?
Nunca vai ter uma ordem passiva aí. O que eu quero ver é o seguinte, eu quero ver o preço vir aqui e a hora que ele fizer o bang nessa região, quando eu olhar isso aqui num time frame menor, eu vou querer ver o preço, estou olhando aqui no diário, de repente lá numa hora, quem sabe até nos 15 minutos, eu quero ver o preço fazer isso aqui, ó. Tá? Ou então eu quero ver o preço fazer isso aqui, ó. Tá? Ou eu quero ver o preço fazer isso aqui. O que eu estou desenhando aqui, gente? Tá? O que eu estou desenhando aqui? O que eu estou desenhando aqui? Me fala. Figuras de reversão. Então, quando o preço chegar aqui nesse ponto aqui dos 26 mil dólares, tá? E vocês sabem quando que foi? Acho que foi na quinta-feira ou na quarta-feira que eu estou verbalizando para vocês aqui todo dia de manhã como eu estou posicionado em Bitcoin. Quando o Bitcoin estava lá em 29.700, se não me engano aqui, ó. Acho que foi no dia 18, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que foi, ou foi aqui, né, no dia 19. Foi aqui no dia 19 que eu vendi todos os bitcoins que eu tinha a 20. Ah, não, foi aqui, ó, se não me engano. Eu vendi todos os bitcoins que eu tinha comprado a 24.990, eu vendi eles a 29 e uns quebrado depois de ter realizado uma parte da posição em 28 lá atrás e depois de ter realizado uma parte aí do lucro em 31 uns quebradinho. Não, acho que nem chegou a 31, foi 30.900. Eu vendi tudo. Tá? Eu vendi tudo. Por que que eu vendi tudo? Porque eu olhei isso aqui e eu não gostei muito. Eu falo, eu preciso ficar desposicionado e fazer uma nova compra se o preço romper aqui, ou esperar uma vinda no preço aqui, aqui, aqui ou aqui embaixo, nos níveis que a gente tem. Se em algum desses níveis a gente vê o Bitcoin plotando uma figura de reversão em time frame menor, tá? É o momento de comprar. Sacou, Daniel? Então, não dá para saber. A gente tem algumas dicas. Uma das dicas, por exemplo, aqui, o que foi que eu abri sem querer aqui? Nem sei o que é, vou ter que fechar esse trem aqui. É o sentimento de mercado, e a gente vai falar dele aqui, ó. Tá carregando aqui, é o sentimento de mercado. Ele vai dar uma boa dica pra gente. Mas eu vou procurar um price action com isso aqui. Eu também vou procurar aqui ver se a gente tem, ó, aqui em algum lugar, e eu vou falar sobre isso hoje, tá? Eu também tenho figuras de smart money. A análise não está completa ainda não, Daniel, tá? A análise não está completa, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar tudo isso aqui. Então, eu sou um cara, Daniel, que eu opero na confirmação, tá? Eu não opero na adivinhação. Adivinhar se o preço vai respeitar aqui é adivinhação, gente. É pura adivinhação, tá ok? Então, beleza, fechou aqui a parte das VWAPs e fechou aqui a parte das Fibonacci. Mas aí a coisa. E aqui, ó, eu tenho esses Fair Value Gaps. E olha, gente, eu começo a encontrar confluência porque ainda tenho esse outro Fair Value Gap aqui, ó. Tá? Tem esse outro Fair Value Gap nessa região. Tá? O Augusto, vem cá, por que você não está olhando mais para baixo? Tá? Porque se a gente olhar mais para baixo, ó, aqui eu praticamente fiquei sem Fair Value Gap, ele está pequenininho. Mas aqui eu tenho um baita Fair Value Gap e aqui eu vou também ter um baita de um Fair Value Gap aqui. E o que acontece, gente? Se por algum acaso o preço ele vier nessa região, perder a VWAP de fundo aqui, tá? Que foi a VWAP traçada aqui, tá? Eu vou começar a olhar o mercado com outros olhos. Então, acima dessas VWAPs, eu acredito numa possível alta. Até onde? A gente vai falar hoje sobre até onde essa alta pode ir. Ou da mesma maneira que a gente está procurando suportes, a gente procura resistências. Tá ok? Belezinha? E como operar aqui, gente? Nesse momento aqui, não vou falar sobre isso agora aqui, tá? E aí tem outra, tá, Daniel? A operação, ela não é operação buy and hold, tá? E assim, desculpa, gente, vocês vão me xingar. Tem gente que vai... preciso sair agora, mas obrigado pela resposta. Depois terminar ela no YouTube, beleza. Tem gente que vai me xingar, vai falar que eu sou idiota. Gente, mercado cripto não tem buy and hold ainda, tá? Não tem buy and hold. Por quê? Se o preço... Tem gente que me xingou quando eu vendi os Bitcoin a 29 e a porra do Bitcoin já está em 27. Tá? E eu estou esperando isso aqui. Ah, e se não der certo aqui? Eu vou te mostrar um outro momento que eu estou esperando que pode eventualmente fazer o preço não chegar aqui até aqui. E isso está acontecendo agora. Ok? Mas se o mercado perder todas essas VWAPs e não segurar na Fibonacci aqui,
né, que é o limite da amizade, em confluência com o preenchimento desse fair value gap, aí eu vou ter uma outra visão de mercado. Eu falar, porra, o negócio ficou bearish, tá? Mais uma coisa que a gente vai adicionar aqui para tentar encontrar, né, posições extremamente importantes é o seguinte: não dá para negar que daqui para cá eu tive um movimento. Então eu gosto de colocar mais uma ferramenta de volume, que ela está aqui, ó, é o Fixed Range Volume Profile. Eu odeio o Visible Range Volume Profile, tá? Que é aquele que fica aqui do lado. Porque para mim ele é descontrolado. Conforme eu dou zoom in, zoom out, ele muda e eu não gosto disso. Eu prefiro o fixo porque eu traço exatamente de onde eu quero começar para onde eu quero terminar, tá? E quando eu olho apenas esse movimento, olha onde é que está o preço. Ele está querendo perder a POC. Se ele está querendo perder a POC, eu tenho um trade zone aí, porque com a perda da POC e um stop acima da POC, eu olho, né, uma altíssima possibilidade do preço vir nos 26 mil e segurar. Tá certo? Então, dependendo de como o treco tiver aqui, eu tô morrendo de vontade de abrir uma posição de swing short, não 100 vezes, não 50 vezes, mas em 2, 3 vezes, porque eu vou ter que avaliar o custo do stop para decidir o tamanho da minha alavancagem. Vocês já ouviram falar disso, gente? Eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas vai na playlist de gerenciamento aqui do canal que tem vários vídeos falando sobre essa história da alavancagem, tá ok? E uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, ó, tá? É a gente traçar um perfil de volume aqui. Augusto, por que você se dedica tanto à análise do Bitcoin? Muito diferente do que você faz na análise das altcoins, tá? Principalmente lá na área de membros. Por quê, gente? Altcoin, eu quero buscar movimento de 1 dia, 2 dias, 3 dias. E tem uma outra coisa que é o seguinte: a esmagadora maioria das moedas, ela segue o mesmo movimento do Bitcoin. Isso não significa que você tem que olhar o Bitcoin para decidir a sua operação, gente. Tá? Olhar o Bitcoin e falar, não, tem que olhar o Bitcoin, não, tem que ver por de cá. Cara, o vendedor de curso enfiou na sua cabeça que você tem que olhar o Bitcoin. Mas se você falasse para mim, se você conseguir provar que Augusto, depois de 5 segundos que o Bitcoin cai, todas as alts caem. Então a gente tem um edge, a gente tem um limite, a gente tem uma vantagem. E se eu for assustadoramente rápido ou construir um robô, olha só o que eu estou falando, que monitore o seguinte: o Bitcoin fechou um candle de -1, tá ok? Eu vou procurar a altcoin X porque ela vai plotar um movimento de -1. E eu tenho 5 segundos para o meu robô funcionar. Dá para funcionar em 5 segundos? Para o robozinho é uma eternidade. Tá? Eu coloco uma cesta de 5 moedas e uma vez que o Bitcoin plotar um movimento de -1%, ele abre um scalp short em 5 moedas de 1% com alavancagem máxima. Se você não conseguir me provar que isso existe no mercado, é a maior cagada você ficar de olho no Bitcoin com medo de operar sua shitcoin. Em contrapartida, como a esmagadora maioria das moedas mimetizam quase que instantaneamente o preço do Bitcoin, você basicamente tem que fazer uma análise linda e maravilhosa no Bitcoin, operar o Bitcoin, porque operar o Bitcoin, basicamente você está operando qualquer outra moeda do mercado com uma amplitude maior ou menor. Ah, mas acontece que o Bitcoin anda 1%, a shitcoin anda 3%. Então, porra, ao invés de você usar 20 vezes de alavancagem no Bitcoin, usa 60. Ou você acha que o Bitcoin você pode alavancar até 125x? Por quê? Porque ele se move com uma amplitude menor do que as shitcoins. Então você tem a oportunidade de apenas operar Bitcoin, pegar movimentos tão lucrativos como nas shitcoins, usando uma alavancagem de acordo. Tá? E depois que você tem uma análise linda e maravilhosa no Bitcoin, você vai procurar altcoins que não estão seguindo o movimento do Bitcoin e que eventualmente podem te dar uma puta oportunidade. Tá certo? Falei uma besteira muito grande, não? Falei uma besteira. Você tem 180 ativos. Dos 180 ativos, 175 mimetivam o Bitcoin com uma fração de milissegundo. Então, opera o Bitcoin e vamos caçar os 5 que estão diferentes. Legal ou não?
dá menos trabalho. Sacou? Ah, como é que eu caço os que estão diferentes? Gente, porra, vem aqui na tua lista e coloca aqui em ordem de mudança. Por exemplo, o Bitcoin aqui, ele está metendo quantos por cento aqui? Está metendo 1%. Então eu quero achar um preço que está... Olha, o BNB está fora. O BNB não está acompanhando. Parece, em uma primeira análise extremamente rápida, que o BNB merece a minha atenção. Porque enquanto o Bitcoin está caindo, ele está subindo. Então eu posso ter uma boa oportunidade em Bitcoin e posso ter uma outra oportunidade em BNB. Ah, mas e as outras aqui? E as outras estão caindo? As outras, gente, ao invés de abrir uma posição em Bitcoin, uma posição aqui em NIR, uma posição em AVAX, aumenta a tua posição no Bitcoin. É mais fácil de gerenciar do que você ter 500 trade aí. Já parou para pensar nisso, não? Tá certo? Beleza, tá? Se eu falei alguma coisa muito sinistra aí, você me fala, tá? Belezinha? Bom, voltando aqui à vaca fria, aí eu tenho esse perfil de volume, que é o perfil de volume aqui de todo esse movimento de queda, e ele está dizendo para a gente, ó, você já percebeu que aqui abaixo do 618 de Fibo está formando um exército, cara, tá certo? Tá formando um exército aqui da OTAN para segurar o preço. Então a gente já sabe que se eventualmente o Bitcoin corrigir Fibo, a chance dele reverter em 61, pode ser que nem chegue aqui, mas a chance dele reverter nessa região é assustadoramente grande. Tá ok? Em contrapartida, tá? Em contrapartida, se ele perde essa região, a gente tá fudido. Tá certo? Porque aí sim ele muda. E você viu que ela tá aqui bem aqui, ó, na região das VO, tá tudo aqui junto, gente. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, e tá vendo? Ele vem até aqui, ó, esse perfil de volume. Fechou, gente? Então, isso aqui, para mim, já é suficiente para começar a operar, tá? Falta traçar o seguinte, falta a gente traçar algumas coisas importantes, que é o tal do Smart Money, tá? Você consegue enxergar order blocks aí? Tá? Você consegue enxergar order blocks aí ou não? Né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, para a gente não se matar aqui. Tá? O Bitcoin está num momento extremamente importante, porque ele está brigando com uma order block aqui no diário. Tá? Que é essa região aqui. Ó. Augusto, como é que eu acho aqui esses order block? Ó, já está aqui. Ó. Esse aqui é o order block que eu estou de olho. Tá? Tá vendo que lindo? E eu tenho um order block em confluência com a POC. Então, aqui, na minha humilde opinião, tem trade. Tá? Então, dependendo se o Bitcoin vier aqui para cima dos 28.500 com volume, tá? Ou vier para baixo aqui dos 27.800 com volume, eu tenho trade. Porque aqui, ó, o rompimento daqui vai me levar a acreditar que eu vejo de repente aqui o preço vindo aqui no topo anterior, nos 31 mil dólares, seja para armar um topo duplo, seja para poder fazer uma continuação de alta. Mas aqui eu tenho, né? Eu tenho um trade. E aonde eu olharia exatamente o seguinte, um traçado de Fibonacci ao contrário. Tá certo? Que é isso aqui, ó. Eu tracei ao contrário. Por que eu tracei ao contrário? Quando eu traço da alta, eu tenho que traçar de baixo para cima. Quando eu traço da queda, eu traço de cima para baixo. Então eu mirei bem aqui e meio aqui. Por quê? O que vale para alta vale para queda. Se o preço respeitar esse order block e parar em 382 ou 0,5 de Fibo, ele provavelmente vai continuar caindo. Tá certo? Se ele for rompendo aqui, ele vai vir aqui formar um topo duplo. E quando chegar aqui em cima, eu vou observar. Ele caçou uma liquidez mandando um pavio acima disso? Pô, se ele manda um pavio acima disso e não fecha, né, acima do corpo real desse candle, eu vou começar a acreditar que a queda é infinita. Porque ele tem uma formação de topo duplo. Tá ok? Se ele vem aqui e começa a fechar acima desse nível de 30.600, que é o limite da amizade de Fibonacci, ou então até um fechamento acima de 31, eu compro o Bitcoin de novo. Tá certo? Eu compro o Bitcoin de novo. Augusto, mas você não vai comprar aqui? Não, daqui até aqui eu vou fazer um swing long. Alavancado lá em futuros, talvez 20 vezes, alguma coisa assim. Por quê? Porque o custo do meu stop, aqui que é o problema, né? Qual que é o custo do meu stop aqui, né? Eu teria que colocar um stop muito curto, provavelmente aqui em algum paviozinho aqui, ó, tá? Porque ele tá com uma ameaça muito grande de vir para cá.
Então, eu teria que esperar o preço reverter, fechar acima dessa order block, para poder, de repente, fazer um negócio bonito, mirando lá os níveis de FIBO e o topo anterior. Em contrapartida, se o preço realmente fechar hoje aqui embaixo, gente, eu vou olhar em uma vinda aqui para o preenchimento desse Fair Value Gap, que começa aqui, ó, aqui tem um ajuste, tá? Tá vendo que veio um paviozinho aqui, ó? Então, esse pouco paviozinho aqui, ó, ele preencheu esse pedaço do Fair Value Gap. Mas eu vou olhar muito para o nível de 382 de FIBO. E aqui daria um trade lindo, né? Daria um trade lindo aqui em 28.700 até essa região aqui poderia ser 26.500, né? 26.200 e aqui de repente 26 raso. Sacou, gente? Tô falando alguma besteira, tô falando alguma coisa muito assustadora aí. E se eu quiser, gente, eu vou fazer isso aqui em time frames maiores mesmo, mas isso aqui eu faria lá no 4 horas. Eu posso pegar esse topo e eu posso traçar a tal da VWAP de topo. Belezinha, não? Tá certo? E eu posso eventualmente ver, se o preço realmente vier aqui e tal, eu posso ver um alvo desse meu swing long. Pode me dar uma confluência para esse alvo desse swing long. Se não for para fechar toda a operação, que seja pelo menos para realizar uma parcial. Sacou? Belezinha, não? Feito isso, gente, eu preciso começar a olhar agora, né? Porque eu olhei tudo. Se vier uma correção, eu preciso começar a olhar o que pode acontecer, né? Se vier a alta. E essa região aqui de junho, ela é uma região extremamente importante, tá? Porque eu tenho olha, tem uma grande região que a gente só descobriu quanta gente apostou, gente. Quanta gente apostou que isso aqui era uma acumulação, tá? Quanta gente apostou que isso era uma acumulação. E eu já falei para vocês, gente, a técnica da caixinha, ela funciona em qualquer time frame. Como é que a técnica da caixinha é uma brincadeira que eu faço para a gente poder identificar regiões de acumulação ou distribuição e definir se aquela região é um ponto de reversão ou é um ponto de continuação. Então, o que, que eu teria feito aqui, ó? Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. É rapidinho, tá? Só para dar uma dica aqui. Traça uma linhazinha nesse topo, tá? Porque fez um topo aqui. Depois traz uma linhazinha nesse fundo, tá? Exatamente como eu faria, tá? Beleza? Só que aí o preço subiu e ele fez um pullback aqui, né? Então pegaria aqui outra linhazinha e traçaria aqui. Beleza? Aí ele veio e fez um pullback aqui embaixo. Tá vendo a força desses dois pullbacks? Nossa, Augusto, tá fazendo isso aí no diário. É, mas eu faço no gráfico de 5 minutos também. Eu faço no gráfico de 1 hora. Quem é aí do grupo de Telegram sabe, tá? Tá vendo aqui que bonito? Então eu tenho uma zona para operação intra-channel. Então toda vez que o preço vem aqui em cima e reverte, eu entro em short olhando o fundo. Toda vez que o preço vem aqui embaixo e reverte, eu faço um long olhando do topo. Toda vez que o preço perde os pavis, aí eu entro a favor. Bonitinho, não? Eu não gosto muito de entrar a favor nesse miolo, porque ele tem várias armadilhas. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Né? Isso aqui são armadilhas. Então, por isso que eu gosto de olhar quando o preço escapa, para ver se ele rompe o que está por fora, ou para ver se ele volta para dentro. Cara, só essa técnica imbecil, tá sem som assim que voltou. Só essa técnica imbecil, é imbecil essa técnica. Não precisa fazer nada. Te dá um monte de operação bonita. Ok? Mas a verdade é que depois dessa região a gente tem um order block aqui super, hiper, ultra, mega importante. E para eu ter um order block eu tenho que ter um Fair Value Gap. E na minha humilde opinião, o order block é esse cara aqui, ó. Tá? E foi aqui que azedou o frango, tá? Você pode ver que foi aí onde o Bitcoin segurou. Então deixa eu colocar aqui um OB vermelhinho, tá joia? Porque essa foi a zona onde o Bitcoin não conseguia. Ah, e tem a outra coisa aqui que eu sempre falo, né? Que é a order block e eu tenho a zona de liquidez. Ok? E aqui a própria order block tem a zona de liquidez. Eu tenho que olhar aqui também essa outra região. Por quê, gente? Eu já ia deixando isso aqui para trás. Isso também é um order block, tá? Esse order block talvez tá dando para enxergar o quadradinho vermelho aí ou eu preciso colocar de repente menos transparência nele, né? Deixa eu deixar ele mais opaco aqui para você poder perceber, tá? Talvez aí não esteja tão bom de ver.
Cara, eu conheci um cara que puta, eu achei o cara assim, tipo, sensacional, cara. Eu gostava pra caramba dele, né? E ele era candidato a virar sumidade, né? Ele realmente queria virar sumidade no mundo cripto. Só que ele operava num monitor que acho que devia ter 52K o monitor dele, nem devia ter 8K. E ele traçava linhas tão finas e tão opacas, ou tão tão transparentes, desculpa, que só ele conseguia ver, mas ninguém conseguia ver. E ele insistia assim: você não consegue ver minhas linhas, compra um monitor melhor. Só que o que acabou acontecendo com ele? Ele sumiu do mapa. O pessoal não quis comprar monitor. Então, essa é aquela região, gente, onde de fato aqui você percebe que houve uma perda aqui embaixo de fundo. Então, isso aqui é uma quebra de estrutura de mercado segundo o Smart Money. Então, aqui essa é a order block do topo, né, do industrial. Então, o preço foi e desabou. Então, essa é a minha ordem principal. Tive uma mitigação e uma queda com formação de uma outra order block. Só que mesmo assim, eu não gosto de descartar essa order block. Tem muita gente que diz que quando mitiga, descarta, né, e passa a usar a próxima. Eu não gosto de descartar. Por quê? Porque ela ainda fica relevante durante muito tempo, tá? Vocês vão ver. E aqui em cima eu tenho um pontinho de liquidez. Tá? Então, essa região é a primeira zona de parada do Bitcoin se ele resolver subir de novo. Tá? Aí, olha só, eu tenho os Fair Value Gaps aqui. Ó. Eu tenho o Fair Value Gap aqui. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Ó. Tenho Fair Value Gap aqui. Eu tenho um Fair Value Gap aqui. Augusto, o que esses Fair Value Gap tem a ver? Isso aqui são alvos, gente, tá? Então, se o Bitcoin rompe essa zona de liquidez aqui, ó, aqui dos 32.600, tudo isso é alvo, tá? Para o preço, de repente, ir lá, preencher e depois desabar de novo. Tá certo? Belezinha? Tá ok, não? E aí, onde é que tá o meu próximo alvo aqui, tá? Eu tenho, gente, um order block gigante aqui, ó. Eu tenho um order block gigante aqui, tá vendo? Tá? Então eu preciso traçar esse meu order block aqui. Order block antecede o Fair Value Gap. Você percebe que aqui em cima ó, eu não tenho order block, porque eu não tenho Fair Value Gap. Aqui sim eu tenho um order. Tem um monte, gente, vocês vão ver um monte de técnica para traçar order block. Eu estou traçando aí, aqui eu me identifico, tá? Aqui eu acho aí que é relevante para mim. E aí, ó, a gente teve aqui, aí você consegue enxergar, né, um baita do inducement, um inducement monstruoso, tá ok? Com base nesse fundo aqui. Né? E aqui sim eu tenho a grande, eu chamaria de a grande quebra de estrutura de mercado do Bitcoin, tá? Essa foi aqui, eu chamo de a grande queda, por causa desse pullback de maio, tá? E talvez a order block mais importante de todo esse movimento que a gente tem é essa aqui, que fica na região entre 45.400, 47 mil aqui, ó. Tá? Com um pontico de liquidez aqui em cima. Certo? Então, esses são os próximos pontos onde o Bitcoin eventualmente pode estacionar, pode romper, pode ter como alvo. Né? Antecedendo esse cara aqui, eu tenho esse baita paviozão, tá? Com uma outra grande quebra de estrutura de mercado e um outro order block fantástico e sensacional que é esse aqui. Ó. Olha que coisa mais linda. Beleza não? Augusto, eu tenho uma pergunta para você, Augusto. Responde a minha pergunta. Por que que lá no fundo você não traçou esse monte de order block? E aqui no topo agora você está traçando order block com Fair Value Gap um atrás do outro. E você não fez isso lá no fundo. Porra, gente, só eu faço essas perguntas para mim mesmo, gente. Tá? Vocês não pararam para pensar nisso? Por que que eu estou dando mais atenção para order block na parte da alta e em Smart Money, order block, liquidez, Fair Value Gap na parte de cima do que na parte de baixo? Puta mentoria do caralho, hein? Dava para vender essa merda por 10 mil aí, hein? Puta mentoria do caralho. Esses corno cobra 5 mil por mês para ensinar você a entrar em long quando o RSI está sobrevendido no ponto 5 de Fibo, né? E ainda mete um indicador mágico que muitas vezes é uma cópia do indicador de graça.
que o cara diz para você que é dele, né? Gente, eu tenho as VWAPs para me servir de referência e eu tenho um caso de amor com as VWAPs, tá? Então, eu não vejo a necessidade de traçar as figuras de Smart Money aqui. E essa, na minha opinião, de repente, talvez seja uma diferença que eu tenho em relação a muita gente, porque eu não olho só Smart Money, eu não olho só Fibonacci, eu não olho só RSI, eu não olho só uma figura, eu junto tudo. Tá ok? Então, como eu tenho esse monte de tanque de guerra aqui, baseado em volume, né, VWAPs, POCs e também a FIBO para me ajudar, eu não sinto a necessidade de também traçar o Smart Money. Né? Tracei aqui os Fair Value Gaps, porque tem, gente, a Order Block mais poderosa, ela está aqui em algum lugar. Mas eu só vou olhar daqui para baixo, ó, dessa VWAP aqui, de fundo a verdinha, eu só vou olhar daqui para baixo a hora que o preço perder aqui. Enquanto o preço não perder aqui, eu não quero nem saber o que está aqui para baixo, sabe por quê? É perda de tempo. Quer tomar uma outra na orelha? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu quero traçar. Bota um price action. Discute aí com essa linha de tendência, né? Belezinha? Ela pode dar uma outra força onde o preço pode parar se vier aqui para baixo. Mas vamos voltar lá. Mas sacou por que aqui em cima eu estou usando mais order blocks do que lá embaixo? Não. Belezinha? Então, ó, aqui eu tenho um order block extremamente importante. Aqui eu tenho o Fair Value Gap. Aqui eu tenho uma outra região que eu posso chamar assim de order block. Tá? E aí eu tenho a order block da All Time High com um ponto de liquidez lá em cima. Beleza? Então, pro Bitcoin chegar, né, na All Time High, ele tem toda essa estrada para percorrer. Né? E é uma longa estrada, né? É uma longa estrada com bastante obstáculo. Belezinha, não? Então, aqui você já tem alvos e possíveis entradas e saídas de trades até a all-time high. Tá pronto. Tá pronto. E aqui embaixo você tem zonas onde o Bitcoin pode reverter e ir para a lua ou, puta, romper e ir lá embaixo. Tá ok? E aí falta uma coisa nessa análise, tá? Falta uma coisa nessa análise que é o seguinte. Eu vou tirar aqui, ó, o zoom e eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês que é, ó, o preço ele segurou aqui, gente. Por que o preço segurou aqui? Porque ele tem aqui, ó, figuras que indicam que o preço seguraria, tá? Olha lá. Cadê o order block? Cadê o order block, hein, gente, dessa região aqui, tá? O order block dessa região, ela tá aqui, ó, tá? Então, eu tenho a queda, né? Eu tenho aqui, ó, a quebra de estrutura de mercado aqui em cima. Você consegue enxergar a quebra de estrutura de mercado? O fechamento acima do topo anterior, ó. Tá aqui a quebra de estrutura de mercado. E tá aqui a quebra de estrutura de mercado de novo. Belezinha, não? Logo, contudo, todavia, entretanto, eu tenho que ver o order block que gerou o Fair Value Gap. Que não foi esse, que não foi esse, que não foi esse. Tá certo? Na verdade, foi este aqui, ó. Beleza? Então, o cara que fez esse traçado e operou no respeitamento, no respeitamento desse order nessa mitigação, fez um dos trades mais lindos do século, né? Tá ok? E aqui eu tenho região de liquidez, o preço não viu necessidade de buscar essa liquidez aqui. Tá ok? Belezinha? Se você olhar aqui um pouquinho mais para baixo, eu tenho aqui uma mini quebra de estrutura de mercado com geração de Fair Value Gap e impulso. Então, eu tenho aqui uma order block que eu preciso considerar. Tá ok? E se você olhar os próximos Fair Value Gaps aqui relevantes, eu tenho essa região aqui, tá certo? E eu tenho principalmente essa região aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó que bonitinho. Tá? E com esta região aqui de liquidez. Beleza, não? Olhando aqui para trás, tá? Olha só, tô indo mais para trás ainda, tá? Tô indo mais para trás ainda.
eu tenho esse grande impulso aqui, tá? Eu tenho esse grande impulso aqui. Você está enxergando, não? Belezinha, não? E esse grande impulso, ela tem duas regiões importantes aqui. Uma é essa micro aqui. Na verdade, nem dá para falar que teve Fair Value Gap aqui, né? O Fair Value Gap, né? A melhor zona para a gente poder traçar um Fair Value Gap seria aqui, ó. E aqui se tornaria uma mera zoninha de liquidez aqui, de repente. Beleza, não? Tá bonito? Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu também preciso chamar o Leonardo aqui. Chama o Leonardo, tá? Bem ou mal, eu tive um baita do pullback e uma alta. Eu tenho que chamar o Leonardo. Augusto, por que você não olhou muito para aqui para baixo? Cara, porque se a gente vier aqui, depois eu olho, tá? Senão eu vou ficar 3 dias analisando aqui coisas que podem nunca acontecer. Chama o Leonardo. Chamei o Leonardo aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha que mágica. Olha que mágica. Vocês já tinham feito esse exercício? Gente, vocês estão muito quietos, gente. Ou eu tô falando muita merda, ou vocês estão lavando a louça e ouvindo isso aqui como se fosse Hora do Brasil, né? Ou então vocês estão muito boquiaberta aqui, sem palavras. Olha onde o preço segurou no ponto 5 de Fibo em zona de order block. Tá? Augusto, mas é muita linha no gráfico. É óbvio que vai bater em algum lugar. É óbvio que vai bater em algum lugar. Tá certo? E por ser óbvio que vai bater em algum lugar, eu espero o preço chegar até esse lugar e fazer o que, gente? Eu só vou desenhar aqui, mas eu não vou falar de novo. Tá? Eu quero ver o preço fazer isso aqui, se ele estiver indo para cima, ou fazer isso aqui, se ele estiver indo para baixo. Por quê? Porque se o preço faz isso aqui e rompe a linha de pescoço, eu já sei para onde ele vai. Se o preço faz isso aqui e rompe a linha de pescoço, eu sei para onde ele vai. Até onde ele vai, eu não sei até onde ele vai. Eu vou esperar o próximo obstáculo. E se você olhar, gente, fizer aqui uma pequena medição, por exemplo, daqui até aqui, a gente está falando de 10%. Tá? Daqui até aqui, ó, a gente está falando de 17%. Daqui até aqui, a gente está falando de 12%. São movimentos lindos. Tá? Sim ou não? Tá valendo ou não? Tá? Aprendendo muito contigo, Rodrigo. Cara, veja bem, Rodrigo, eu não coloquei nenhum indicador no gráfico. Eu não coloquei nada. Tá? Eu não coloquei nada mágico. Tá? Ah, VWAP é indicador. VWAP, cara, na minha opinião, VWAP não é indicador. Ele é um traçado de price action ponderado por volume. Eu coloco o indicador de VWAP aí sim. Por que eu digo que ela é um price action? Porque eu escolho onde ela começa, eu escolho como ela começa. Tá? O indicador você bota na tela e ele pá, joga aí na sua cara. Tá certo? Gente, então é por isso, assim, na minha humilde opinião, assim, tal, tá? Que é possível que a gente veja ainda um movimento, tá ok? Do preço vindo aqui na all-time high ou em alguma dessas regiões que eu coloquei. E é por isso que me anima, tá ok? Uma bull run, uma bull runzinha, vai, uma bull runzinha. Porque ganhou todas as VWAPs e rompeu o 382 de Fibo. O problema é o seguinte, se o preço viesse aqui, segurasse no 382 de Fibo e fosse, tá? Como ele fez aqui, ó. Olha só o que ele fez aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, gente. Vocês vão ficar passado. Lembra que eu sempre falo que quando o preço respeita o 382 de Fibo, ele tem uma chance muito grande de ganhar a all-time high? Vocês estão vendo aqui, ó, que o preço ele nem veio no 382 de Fibo. Tá certo? Então ele estava em movimento de alta ainda, gente, tá? Estava em movimento de alta ainda. Onde é que segurou? É uma outra discussão. Eu tenho um traçado disso, mas eu não vou. Então ele ainda não tinha acabado o movimento de alta, tá certo? Aí, a hora que eu ganhei e aí essa continuação, quem diz é Smart Money. Porque aqui eu tinha order block, segurou no order block e simplesmente caçou a liquidez do topo anterior. Essa caça de liquidez do topo anterior, ela realmente mete medo. Aqui a gente teve uma formação de topo duplo de livro, né, gente? Topo duplo de livro, tá?
beleza? E foi essa formação aqui que mudou a minha vida, tá? Foi aqui que mudou a minha vida. Aqui eu fiz dinheiro, tá certo? Aqui eu perdi muito dinheiro. Nesse período aqui eu fui liquidado algumas vezes, tá certo? Esse mês aqui de setembro foi assim talvez a minha última grande liquidação, tá? Aqui a minha vida começou a mudar, beleza? Então eu me considero cria da Bear One, tá? A Bear One, ela trouxe muita coisa boa para minha vida. Eu amo a Bear One, tá? E agora a gente tem que olhar e não pode negar que a tendência é de alta. Qual é o problema? Quando o preço bate no 382 de FIBO e volta, a teoria diz que a probabilidade de rompimento do topo anterior ela é muito grande. Quando o preço bate no ponto 5, essa possibilidade existe, mas é menor. Quando ela bate no 618, a chance é de apenas voltar ao topo anterior. Então, quem não me garante, tá? Que a gente volta nesses níveis aqui depois de uma correção saudável, tá? Quem não me garante que a gente vem mais um pouquinho, e aí o segundo semestre, né, de 2023, tá? Ele tem a ver com o Bitcoin chegando agora até o meio do ano aqui nos 37, 36, 38 mil dólares, tá? E de repente, a bull run que pode acontecer, e aí eu volto para o início do... A bear run que pode acontecer, quando eu volto do início do vídeo falando de Hong Kong liberando criptomoeda e outras coisas que podem acontecer, não seja uma vinda para destruir os 16 mil e vir buscar aqui os 10, 11, 12, embora seja uma região aberta e que o preço pode vir aqui. Mas quem sabe não é uma vinda aqui dos 38, 37, 36 para retestar o 382 de Fibo da Fibonacci e para ir no primeiro semestre de 2024 a gente vir aqui e pelo menos testar os 70 mil de novo. Entendeu? Posso falar uma frase religiosa? Deus escreve certo por linhas tortas, tá? Então, de repente, eu tenho aqui, e se isso acontecer, né? Eu tenho uma formação de fundo duplo no semanal maravilhosa. Que pode até animar a gente em 2024 e romper o all-time high. Até onde vai? Não sei até onde vai, foda-se até onde vai. A gente vai vindo aqui no dia a dia, traçando, adaptando, tá? Então, eu acredito, tá? Que esse nível de 22 mil dólares 670, que é a combinação da POC de todo esse volume, talvez seja o nível mais importante desse ano. Talvez seja o divisor de águas desse ano. Respeitar esse nível pode armar uma all-time high para o primeiro semestre de 2024. Tá? Não respeitar esse nível vai deixar claramente aqui estampado e perdendo o ponto 5 de FIBO, vai mostrar, meu amigo, que a gente vai cair muito ainda. Vai cair muito, tá? Belezinha? Vamos fazer uma última coisa que faltou aqui, ó. Vamos traçar um perfil de volume. De todo esse movimento. E aonde está a POC? Tá certo? Ponto de segurar número 1, 22 mil dólares. Ponto de segurar número 2, 19 mil dólares. Aqui talvez seja a compra mais bonita se o mercado der a oportunidade, se o preço vier aqui, respeitar esse nível de 19 mil dólares. Tá certo? Tá? Fazer uma figura de reversão lá numa hora, no 4 horas e subir. Tá? Quer mais uma? Quer mais uma? Deixa eu te mostrar mais uma aqui. Que foi a última coisa que ficou faltando traçar aqui. Que é esta Fibonacci. Oi, fala, amor. Você vai sair, amor? Vai passear? Você pode sair, mas me dá um café antes. Ah, você vai no velório. É uma pessoa que morreu aí. Beleza? Bom, então tá vendo aqui, ó, gente? Eu perderia o 618, eu seguraria no máximo aqui. Talvez. Sacou? Ou boiou? Perguntas, gente. Ficou rabiscado? Claro que ficou rabiscado. E vai ficar rabiscado, tá ok? Mas aí o que eu faço? Por exemplo, eu tiro isso aqui. Tá certo? Eu tiro isso aqui. Porque essas figuras maiores, elas só vão me interessar
Ó, amor, não precisa levar neném, porque eu fico com ela, eu tô acabando a live aqui. Então, não leva ela pro velório, tá? Belezinha? Eu vou traçar o restante a hora que precisar. Por enquanto, o que eu tenho aqui na tela é extremamente suficiente para mim. E agora o próximo passo seria vir aqui para 1 hora e aí começar a pensar em como fazer trades. Tá cheio de linha? Tá linha pra cacete, mas eu sei o que cada uma significa, ok? Pessoal, já estou encerrando aqui. Vou pedir uma ajuda para vocês, gente. Né? Curta o canal, compartilhe, principalmente o Twitch, cara. Faltam 7 seguidores no Twitch para eu conseguir agendar as lives do jeito que eu quero. 7 seguidores, tá? Me ajuda divulgando o Twitch. Eu só preciso desses 7. Aí eu consigo fazer uma agenda de live, incluindo as recorrentes e as pontuais, tá? E eu sou um cara que eu gosto de organizar. Vocês veem que eu entro no horário, eu tô lá no dia que eu combinei, entendeu? E eu queria só isso, tá, gente? Se vocês puderem me dar uma ajuda, eu super agradeço. No fewer questions. Sem mais perguntas, podemos encerrar aqui? Então, muito obrigado, gente. Forte abraço para vocês. Um excelente feriado. Aproveita com a família. Cachaça para quem é de cachaça, churrasco para quem é de churrasco, descanso para quem é descanso, meditação para quem é da meditação, tá ok? Vamos encerrando por aqui. Forte abraço para vocês.